Olá, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo de introdução para o treinamento na criação de scripts usando a ferramenta Zebot. Se esse é o seu primeiro contato com esse produto, o Zebot é uma ferramenta de RPA e ele vai ser especialmente útil para realizar aquelas atividades que são repetitivas. Enfim, é nesse tipo de atividade que o Zebot se faz bastante útil. A gente sabe que cerca de 90% das pessoas que adquirem a licença do Zebot faz isso para utilizar os scripts de comunicação que já vêm embutidos na ferramenta. E realmente são scripts que têm uma utilidade bem interessante e atendem a uma demanda muito grande hoje em dia, que é permitir o envio de mensagens personalizadas usando plataformas como WhatsApp, Telegram, e-mail, enfim. Só que esse tipo de script é apenas uma pequena parcela do que o Zebot é capaz de fazer para automatizar processos dentro de seu negócio e fazer você ganhar tempo e ganhar também produtividade. Só para fazer uma breve demonstração, um dos scripts bem populares que tem aqui no Zebot é esse script enviador Zap Web. Ele serve para enviar mensagens personalizadas usando serviços de mensagem instantânea. Aqui eu acabei de executar o script e a gente vê que temos uma aba Dados, que é uma tabela que já vem pronta aqui para você utilizar em todos os scripts, e é justamente onde normalmente a gente faz a entrada de dados, que depois vão ser processados pelo script para realizar as tarefas de preenchimento de dados, ou então servir como base de informação para as ações que vão ser feitas de automação. E nesse caso aqui, o que o script pede é que você carregue uma lista de números, e aí quando você clica no botão rodar, ele permite que você defina uma ou mais mensagens que vão ser enviadas aos contatos do Telegram, WhatsApp ou qualquer outro serviço de mensagem que você configure aqui no sistema. Então, antes de começar a introduzir a linguagem, eu vou apenas mostrar como pode ser interessante você aprender pelo menos um pouco de como fazer essa edição de scripts, porque isso pode facilitar a adaptação de certos scripts para atender necessidades mais específicas, mesmo quando a gente considera que seu objetivo principal vai ser usar os scripts que já vêm com o Zebot. Aqui, por exemplo, a gente vê que nas opções de mensagem eu tenho vários campos, mas eu só tenho a possibilidade de mandar uma imagem por vez. Então, digamos que você tem uma empresa e precisa mandar periodicamente para seus clientes uma mensagem inicial, só que ao invés de uma única imagem, você queria ter dois campos de imagem. Então, eu vou fazer rapidamente aqui essa adaptação, só para mostrar o potencial desse aprendizado que você pode obter. Eu vou cancelar essa janela, venho aqui na listagem, e aí eu vou selecionar o script que a gente acabou de executar, e vou duplicar ele. Uma vez que ele está duplicado, eu vou abrir, dando um duplo clique, e vou editar. E aí a gente vê que temos um campo chamado imagem. E eu quero poder enviar dois campos. Então, primeiro eu vou definir um outro parâmetro aqui, que eu vou chamar de imagem 2. A gente tem, então, a imagem e a legenda. E eu vou colocar um outro campo aqui, imagem 2, e vou colocar um campo chamado legenda 2. Então, voltando aqui para a parte do código que faz o envio da imagem, no final ele faz o envio da imagem, se tiver legenda, ele vai colocar também essa legenda e pronto. Então, eu vou simplesmente duplicar essa parte do código. Uma vez que você aprende um pouco sobre a linguagem dos scripts, você consegue identificar facilmente onde é que estão as ações de automação implementadas, e assim você pode adaptar, duplicar, expandir, enfim. No caso aqui, eu vou mudar o nome da variável, que no nosso caso lá em cima é imagem 2. Eu estou vendo que aqui ele também faz a cópia do mesmo campo, que é a imagem 2. E agora vem a opção da legenda, que vai ser legenda 2, e acredito que é só isso. Pronto, acabei de terminar essa adaptação. Vou salvar o script e agora eu vou fazer um teste prático. Aqui na aba Dados, eu vou colocar um contato, vou executar o script. Aqui no link da plataforma
eu vou dizer que o envio vai ser feito pelo WhatsApp, na versão web, que é inclusive o propósito desse script, ele funcionar via web, tá? E aí eu tenho uma mensagem e eu tenho aqui, ó, o campo imagem legenda e depois o campo imagem 2 e legenda 2 que a gente acabou de implementar. Eu vou então definir esses campos aqui. Bom, então aqui eu tenho a minha comunicação a partir de um script que já vem embutido no Zebot, mas que a gente acabou de fazer uma implementação, uma adaptação desse script para que ele possa enviar até 2 imagens de forma sequenciada para a lista de destinatários que eu definir aqui na minha aba Dados. Então, simplesmente eu vou clicar no botão OK. E aí ele vai começar. Primeiro o robô vai enviar aquela mensagem texto que a gente definiu. E agora ele vai enviar as 2 mensagens com legenda que a gente configurou. Primeiro enviou a imagem referente ao produto checador, e aí logo em seguida ele vai enviar outra imagem, colocando outra legenda. E aí ele faria esse trabalho para todos os registros, para todos os números que estivessem carregados aqui na nossa tabela de contatos. E para a gente finalizar esse vídeo de introdução, eu vou passar algumas dicas principais. Uma das primeiras dicas é justamente isso que eu acabei de fazer. Você pegar qualquer um desses scripts que já vem como exemplo no Zebot, duplicar eles, porque quando você duplica, a cópia desse script passa a ser editável. Então, dando um duplo clique nesse script que você duplicou, você consegue clicar no botão Editar Script, e assim você tem acesso a todo o código-fonte dele, onde são mostradas todas as funções, toda a implementação que foi desenvolvida para ele rodar. E aí, como grande primeira dica, você deve clicar no botão Ajuda, e nessa ajuda você vai ter uma documentação completa sobre todas as funções que estão disponíveis para você utilizar aqui no Zebot. Essas funções vão servir para várias finalidades. Muitas delas são voltadas para poder clicar em pontos específicos do navegador ou da tela do computador, servem para copiar dados, para fazer leitura de dados, para fazer leitura de dados que estão aqui na tabela e também escrever dados na tabela. Enfim, vão ser funções que vão permitir que você automatize tarefas no seu computador. O interessante é que quando você clica em qualquer linha do script, estando com a ajuda aberta, ele vai posicionar na ajuda daquela função que você clicou. Então isso já ajuda bastante. Se você clica aqui na linha onde temos a função se, ele vai dar as informações para uso da função se. Se você clica na linha onde tem a função pausar, a mesma coisa. Então, com esse sistema de ajuda, onde ele vai exibindo a ajuda referente à linha que você está, já vai servindo como base de aprendizado. E aí, com certa facilidade, você deve começar a conseguir entender e criar seus próprios scripts. Então, a primeira grande dica é que você duplique os scripts que estão prontos no Zebot, que já vem embutidos com a ferramenta. E uma vez que você entrar no script e editar para ter acesso ao código-fonte, você deve clicar no botão Ajuda e aí, navegando pelas linhas, você vai ter acesso a detalhes sobre cada função que foi usada nos scripts. A segunda dica é a gente falar um pouco sobre a estrutura das funções. Basicamente, todas as funções vão ter a mesma estrutura. Você vai notar que toda função começa com um i comercial, depois vem o nome da função, e aí nós vamos ter ou não parâmetros. Nesse caso aqui, se a função não tiver parâmetros, você deve finalizar abrindo e fechando parênteses e colocando um ponto final. Se a função tem parâmetros, como é o caso dessa chamada que está logo aqui embaixo, você vai ter a mesma estrutura, um i comercial, o nome da função e entre parênteses aqui a gente tem 2 parâmetros. Aqui a gente já percebe, inclusive, que os parâmetros são separados por um ponto e vírgula. Terminou a função, a gente fecha com um parênteses e termina com um ponto final. Então isso a gente vai ter em todas as funções. Então agora eu vou fechar esse script,
Vou criar um novo script, vou chamar aqui de introdução 1, para a gente poder passar mais algumas dicas. Assim que você cria um script, ele coloca por padrão essa estrutura. Mas o nosso objetivo aqui vai ser mostrar algumas outras coisas importantes que, quando você entende, já abre um mundo de possibilidades para você conseguir implementar e usar seus próprios scripts. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que temos uma função chamada MSG exibir. Aqui do lado na ajuda, a gente já vai poder perceber que essa função serve para o sistema exibir uma mensagem qualquer na tela do seu computador. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter uma mensagem assim, ó. Olá, mundo. Bem clichê essa mensagem, né? Quando eu rodo, ele vai abrir essa janela aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, e clicando em OK, ele vai exibir a mensagem Olá, mundo. Só que quando a gente iniciou esse script, a gente viu que não estava assim. Eu coloquei entre aspas um conteúdo textual que está sendo usado como parâmetro nessa função. Mas quando a gente abriu esse script, a gente viu que estava assim, ó, entre colchetes, o termo aqui dentro, mensagem. O que é um termo, um marcador que fica entre colchetes? A gente usa esses termos entre colchetes quando a gente está querendo usar o valor de uma variável ou parâmetro. Logo aqui em cima, a gente está vendo que tem uma seção de parâmetros. É essa seção aqui que está fazendo a janela de parâmetros abrir antes da execução do script. E aí você vai notar que aparece exatamente esse nome do parâmetro aqui na mensagem e o valor padrão aqui, exemplo de parâmetro, que está logo aqui embaixo. Se eu quisesse adicionar um outro parâmetro, era só colocar aqui, por exemplo, um parâmetro chamado nome. Deixo assim com igual. E aí, quando eu executar novamente o script, ele vai identificar que houve uma mudança na seção de parâmetros. E aí, quando ele recarrega, a gente tem agora 2 parâmetros. Então, eu acabei de falar que, se você quiser utilizar o valor que está numa variável ou parâmetro, você deve colocar isso entre colchetes. Aqui, por exemplo, eu tenho mensagem exibir e o valor que estiver no parâmetro ou variável chamada mensagem. Se eu clicar no botão configurar e rodar, ele pergunta aqui quais são os parâmetros que eu quero usar. Eu vou colocar aqui no campo mensagem Olá, mundo. E quando eu clicar em OK, ele vai rodar essa linha final que vai pegar o valor que a gente definiu no parâmetro mensagem, que é Olá, mundo via parâmetro. Ah, mas e se eu quisesse usar um valor que está aqui na minha tabela? É fácil também. Por exemplo, aqui eu vou colocar o nosso número atual de atendimento. Então, o nome dessa coluna se chama WhatsApp. Voltando aqui para o script, digamos que eu quisesse exibir o seguinte texto. E aí eu quero colocar o valor que está aqui na tabela de dados. Veja, a gente acabou de dizer que parâmetros e variáveis a gente usa entre colchetes os termos que a gente definir. Já quando a gente quer trabalhar com dados que estão na tabela, a gente vai colocar os nomes dos campos entre chaves. Então, aqui é muito simples. Ao invés de eu usar colchetes, eu vou usar chaves. Qual é o nome do campo? A gente viu que o nome é WhatsApp. Então, aqui eu vou inclusive tirar esse parâmetro mensagem, vou deixar somente o parâmetro nome e vamos ver o que acontece. Quando eu clicar em rodar, ele vai redefinir os parâmetros, pede o nome, eu vou colocar aqui fulano, e quando eu rodo, ele colocou fulano, seu número é, e ele puxou essa informação que está aqui entre chaves da minha tabela de dados. A gente falou que vamos usar colchetes para acessar dados que são passados nos parâmetros ou variáveis. Mas a gente não viu aqui como definir uma variável. Vamos ver então como é que a gente faz. Uma variável a gente define usando a seguinte função, iComercial. E aí você vai notar um detalhe importante também. E quando você digita esse iComercial no seu editor,
ele vai exibir uma lista de funções. E na medida em que você vai digitando as funções, ele vai filtrando justamente para facilitar o uso dessas funções. No caso, eu quero utilizar a função chamada valor definir, que é justamente a função que me permite atribuir a uma variável um valor qualquer. Então, aqui, como parâmetros, eu preciso passar o parâmetro com o nome da variável. Depois vem um outro parâmetro, que é o valor, ou seja, o valor que vai ser atribuído à minha variável. E aí a gente já viu que os parâmetros a gente divide usando um ponto e vírgula. E o valor que eu quero é colocar assim, sua mensagem. Então, eu vou fechar a minha função e vou dar um ponto final aqui. Então, aqui eu estou definindo uma variável, e essa variável chamada texto, eu acesso do mesmo jeito que eu acesso um parâmetro. Vou dar um espaço em um hífen, e eu vou colocar entre colchetes o nome dessa variável que a gente acabou de definir, que se chama texto. Então, quando eu rodar esse script, vamos ver o que vai acontecer. Ele exibiu aqui, ó, fulano, que é o que estava no parâmetro, seu número é 999, que é o que está na tabela de dados, e depois de um espaço com hífen, ele colocou sua mensagem, que é o valor que a gente definiu aqui nessa variável. Então, com isso que eu expliquei sobre acesso a variáveis, acesso a parâmetros, se você começar a dar uma olhada aqui nas funções que estão disponíveis na ajuda do Zebot, você já vai conseguir fazer um monte de coisas. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar mais sobre a implementação de scripts aqui no Zebot. Até a próxima!